Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Você que é representante também você é presidente da comunidade, a comunidade israelita. CIRNE, Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Centro Israelita do Rio Grande do Norte. E qual é a atuação qual é a função desse? Nós temos uma sinagoga, nós temos uma comunidade judaica aqui, da qual a grande maioria são judeus convertidos ou se convertendo. Nós temos aqui na região e no Nordeste em geral muitos cristãos novos que atualmente, já há algum tempo, retornam à religião judaica. São pessoas do Seridó, de muitos lugares aqui, em Recife, em outros estados aqui do Nordeste, que têm práticas judaicas, sem saber que são judaicas, e que quando começam a pesquisar, percebem que seus antepassados eram judeus, que foram obrigados a se converter. Então, a comunidade daqui, ela é prioritariamente de judeus que nós chamamos Bnei Anusim, que são pessoas que estão se convertendo, que não é o meu caso, né? Mas nós temos muitos judeus aqui. Sarita, e o que danado está por trás de tudo isso que vem sendo noticiado do conflito entre Irã e Israel? Excelente pergunta. O que danado está passando? Primeiro que é preciso ter muito, muito, muito cuidado com as notícias que chegam. Então, eu mesma tenho sido muito agredida, porque faço alguns comentários, porque tento desconstruir narrativas, mas eu quero primeiro, Michele, te agradecer pelo convite. É muito importante dar voz, a quem tem notícias verdadeiras e atualizadas. Eu não sou cientista política, eu não sou especialista em guerras nem em conflitos, eu sou uma judia. Quero, deixar bem claro o meu lugar de fala. Sim, sim. Tá? Eu sou judia, meus pais, meus avós são imigrantes de guerras como essa, da Rússia e da Polônia. E o pai dos meus filhos, eu sou divorciada, o pai dos meus filhos, ele é uma narrativa viva. Ele nasceu no Egito, ele é judeu árabe, judeu que veio de outra região, enquanto os meus avós estavam na Polônia, Rússia, antiga Bessarabia, enfim, por isso eu sou loira de olhos verdes. É linda, quem estiver no YouTube vendo vai se encantar. Mas o pai dos meus filhos é moreno, bem moreno mesmo, porque ele nasceu no Egito, a família dele vem da Síria, do Líbano, enfim, de uma outra corrente do judaísmo. Mas em 1956, com Nasser, eles foram expulsos. Então ele tinha 6 anos, eles eram de uma família relativamente bem estabelecida lá, mas todos os judeus, eu até anotei aqui, entre 56 e 58, de 23 a 25 mil judeus foram expulsos do Egito. Nossa. Sabe como? Não. Só carregando o que você podia carregar. Nossa. Não podia vender carro, tirar dinheiro do banco, vender casa, nada. Pegue o que você consegue carregar e saia. Então, minha sogra, que ainda está viva, que eu sou divorciada, mas minha sogra é minha sogra, que eu amo de paixão, ela conta que eles, com 2 filhos pequenininhos, meu ex-marido com 6 anos e a irmã com 2, encheram baús com roupas de 6, 8, 10, 12 anos. Uma das histórias que a gente ri um pouco é que a família disse que as crianças usaram a mesma roupa, assim, porque só podia o que você pudesse carregar. Encheu baús, pegou o transporte que tinha e foram embora. E foram para Israel, porque Israel era o começo de Israel. Foram morar em containers no deserto. Então, o que eu estou querendo dizer e contextualizar para quem está ouvindo, existe uma história recente de perseguição aos judeus. As pessoas pensam no Holocausto. O Holocausto foi uma coisa horrível, horrorosa. Não tem equivalência moral nenhuma. Qualquer pessoa que diga hoje que Israel é genocida, que comparando, infelizmente nós temos um presidente que compara, que faz isso, compara Israel ao genocídio e Benjamin Netanyahu a Hitler, não existe. Não dá para fazer um paralelo. Mas, desde sempre, existe uma mensagem clara ou subliminar de morte aos judeus. Então, judeus são mortos, esfaqueados em Nova York, na França, na Austrália, em qualquer país. Uma perseguição motivada pelo quê? Por uma retórica histórica que sempre existiu, de que os judeus são claros, brancos, ricos. Enfim, é uma história muito antiga de perseguição aos judeus. E que, até hoje, nos deixa a todos, no mundo todo, apreensivos. E agora mais ainda. É importante, Michele, lembrar que
esse ataque, né? A sua chamada foi para que eu viesse esclarecer um pouquinho e falar um pouquinho, eu poderia falar horas sobre esse ataque do fim de semana. Isso. Pois é, mas isso é o fim da história. O começo da história, não vou falar de história aqui, porque é bem longa a história, as pessoas podem buscar fontes com propriedade, mas isso efetivamente recomeçou dia 7/10/23, com o ataque do Hamas a civis inocentes. Foi uma preparação de 8 anos. Então, o Hamas e a Palestina e os palestinos que celebraram e celebram, que comemoraram e comemoram qualquer morte aos judeus. Então, é a partir daí que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho, tá? Porque tudo isso começou em 2023 e agora a gente está tendo os desdobramentos. Na verdade, começou em 2023, para nós, desde lá, tá igual, não tem desdobramento. A partir daquele dia, mulheres foram assassinadas e estupradas, mães grávidas de 9 meses tiveram suas barrigas abertas e os seus bebês assassinados, velhos, idosos, bebês queimados, uma coisa horrível, filmado, atenção. Isso não é eu estou falando. Isso existem filmes gravados, as câmeras dos terroristas gravavam e tem filme real, porque isso é um motivo de orgulho e celebração. Então, essa jihad islâmica tem 10, 15, 18 filhos preparados e com muito orgulho. Então, tem gravações de filhos ligando: mãe, matei 10. Meu Deus. Sim. Mãe, matei 10 judeus. Quanto mais eles matam e com mais requinte de crueldade, mais dinheiro eles ganham. Então, o Irã, a questão do discurso de que o Irã estaria ali preparando armas nucleares, ele não se sustenta? Se sustenta completamente. Até porque o Irã, ele é o grande financiador de todos esses grupos terroristas. Então, o Irã é xiita, ou sunita. O Irã é xiita, se eu não me engano. E o Hamas é sunita. Eu não sei exatamente, mas são duas linhas. São duas linhas divergentes. Divergentes. Porém, para o Irã, que está a muita distância, o Irã não tem fronteira com Israel. Então, para o Irã, financiar quem pode mais facilmente atacar Israel é interessante. Então, enquanto o Irã está preparando, sim, porque está descrito, está claro e completamente claro que o objetivo é destruir Israel. Tá? Então, quando se fala do rio ao mar e se pergunta, né, que rio e que mar, as pessoas nem sabem. Essa retórica do rio ao mar significa matar todos os judeus e eliminar Israel da terra, do planeta. Meu Deus. Então, o Irã é financiador do Hamas, é financiador do Hezbollah, é financiador dos Houthis. O Irã é a grande... O Irã não a população do Irã. E aí eu quero fazer um grande adendo, porque é muita coisa, gente, é muita informação. O Irã é a antiga Pérsia, as pessoas precisam estudar minimamente. A Pérsia, que tinha o Shah Reza Pahlavi, o pai, depois o filho que está exilado, o filho do Reza Pahlavi, a filha do Reza Pahlavi, filho, já que já é um senhor, 80 anos, não sei, semana passada fez um casamento maravilhoso com um israelense. A Pérsia, a antiga Pérsia, antes de cair, né, nas mãos desses... Os extremistas? Desses ayatolás. Sim. São muitos nomes e muitas coisas. Os ayatolás, houve uma revolução e eles tomaram o poder e o Shah Reza Pahlavi teve que se exilar, né? Então, assim, muito importante falar, a guerra não é contra a população civil. Israel é preciso em atacar alvos militares. Enquanto que todos os outros têm como objetivo matar civis. Quando a gente fala no número de mortos, já supera 240, né? Só nesse fim de semana. Sim, supera. Uma guerra, um conflito que tem um discurso do presidente Donald Trump de cessar fogo, mas os Estados Unidos, eles fomentam essa guerra. Não. Donald Trump, ou os Estados Unidos em geral, é claro que tem interesses outros, muitos. Israel também, não é? Tem problemas internos também grandes, enfim, não, né? Mas eu quero chamar bem a atenção, porque assim, a mensagem principal que permeia toda essa história é morte aos judeus. Nós não podemos esquecer, nós temos ainda 54 reféns, não se ouve falar mais dos reféns. Israel tem todas as famílias
todas as famílias em Israel têm pessoas que foram mortas, assassinadas, que estão em recuperação. Tem uma geração de amputados, de sequelados, de crianças traumatizadas. Então, não se fala do que está acontecendo em Israel, né? Israel vai demorar 50 anos para conseguir se recuperar desses ataques em 7 frentes. E do que depende o cessar-fogo? Depende de reconhecimento do Estado de Israel. Israel quer viver em paz. Israel é uma democracia. Agora, a segunda maior parada gay do mundo é em Israel. Israel aceita tudo e todos. Israel tem árabes, muçulmanos, cristãos. Enfim, Israel é uma democracia. Me lembra de falar dos brasileiros e prefeitos da comitiva que está lá. Então, deponham as armas, aceitem que Israel pode viver, trabalhar em paz, inclusive porque Israel contribui para o mundo todo. Muitas das coisas que nós utilizamos hoje, de um pendrive a tecnologias e tecnologias de saúde, de cura, vêm de Israel. Né? Então, não tem por que Israel desaparecer, não tem por que os judeus serem extintos do planeta. Então, o que depende? Aí, voltando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem intermediando, óbvio, tudo isso, mas é um grande parceiro. Esse ataque agora era para ter sido em março, né? E os Estados Unidos pediu para esperar a nova rodada de negociação. Essas negociações não avançam. Foram feitas, Israel aceitou mais de 12 acordos para o cessar-fogo em Gaza. O Hamas não aceita, não interessa para eles. Eles querem continuar bombardeando e matando judeus. Então, não tem alternativa, tá? Então, é uma situação que quem está completamente bem informado, diferente das mídias daqui, então é preciso, não leiam UOL, não leiam, sem querer, não posso nem falar essas coisas aqui, não sei, mas não leiam mídias tendenciosas, elas sempre entender os editoriais, né? É preciso ler. Eu coloco aqui, né? Eu coloco nas minhas mídias sociais e venho sido criticada pela minha família. Sarita, não se exponha desse jeito. As pessoas não sabem ler inglês. As pessoas nunca estiveram no Oriente Médio, não falam nenhum idioma. E agora tem muito especialista em Oriente Médio, né? Sempre, a maioria não, tem muita gente a favor também, que entende esse contexto. Mas muita gente criticando. Né? Então, como que você vira especialista em Oriente Médio, apoiando matar judeus, dizendo que os judeus têm que ser queimados, que Hitler fez? Pra você ter uma ideia, Michele, e quem está nos ouvindo, eu coloquei uma foto, foi aniversário do meu neto, eu coloquei uma foto de parabéns para o meu neto. Eu recebi embaixo um comentário, que azar essa criança de ter uma mãe genocida. Meu Deus. É impensável algo nesse tipo, mas enfim, sobre a comitiva que está lá, boa, né? Eles estão lá exatamente em Israel para ver as inovações, a tecnologia. Eu lembro que ainda na época que eu estava na TV se falava muito do sistema de convivência com a seca que eles têm desenvolvidos, de irrigação, exatamente, que se fazia já isso há tempos, né? Mais de 10 anos. Então, assim, mostrando como há um desenvolvimento também lá tecnológico, científico muito grande, né? Sim, muito, muito, muito. E aí, o que eu leio também, porque mesmo eu não querendo, eu me sinto muito envolvida por esse tema, principalmente porque eu sou mãe, eu sou avó, e porque matar pessoas não faz parte do meu dia a dia, essa dor, essa tristeza de quantas famílias estão, né, desesperadas. Ontem foi dia dos pais em Israel, e eu recebo quantos pais já sabem que seus filhos já foram assassinados, mas para os judeus enterrar seus filhos com um enterro digno em solo judeu, né, é muito importante. E em Gaza tem pelo menos 30 corpos lá sequestrados há 2 anos, que eles não entregam, é moeda de troca guardar corpos, fora os que estão vivos. Meu Deus mesmo. Falando da comitiva, eu leio aí as pessoas, né, bem feito, foram fazer o quê? Gastando o nosso dinheiro, sabe? Assim, comentários tão sem noção. Eles foram convidados pelo governo de Israel, porque existe uma campanha, Israel faz de tudo para mostrar para o mundo que nós não somos, eu digo nós, não somos genocidas, nós não queremos matar crianças. Israel, o exército é ético, ele avisa que ele vai bombardear, ele salva, ele cura, ele cuida. Em Israel, até antes de 7 de outubro, se estivesse em um hospital, a maioria das pessoas que foram assassinadas ali na fronteira, eu volto a 7 de outubro porque é muito importante, a maioria dos kibbutzim, que são os kibbutz que estavam na fronteira e que foram os mais assassinados, eram pessoas de esquerda em Israel, que ajudavam os palestinos a irem para Israel, receber ajuda financeira, trabalhar, receber tratamento em hospital. Em Israel, em um hospital, se tem uma família palestina, muçulmana, cristã
e uma família judia precisando de um atendimento grave, vai ser atendido primeiramente quem for mais grave. Não tem prioridade por ser judeu. Você vai ver, aí meu tempo, porque eu vou ficar falando aqui muito. A gente já... Pronto. Então, só para finalizar, falando da comitiva que está em Israel. Sim. Tá? Eles lá, eu ouvi uma entrevista esse fim de semana, eles estão muito bem cuidados, em segurança. Existe uma preocupação do governo de Israel de que, se eles saem da onde eles estão, Israel não tem mais ingerência sobre o que pode acontecer. Então, para o exército de Israel, enfim, quem está acompanhando, né, é uma garantia que eles esperem um pouquinho mais. Mas eles estão muito bem lá, super bem cuidados e tentando uma tratativa para que eles saiam, mas não deixa de ser um risco. Se eles saem do bunker e pegam 3 horas de estrada, qualquer coisa pode acontecer. Sim. Porque os mísseis não visam esse ou aquele, né? Ao contrário, eles jogam aonde for. Então é isso, eles estão lá porque Israel tem uma campanha de mostrar para o mundo que nós Israel, né? Não sou eu especificamente, não somos esse monstro que a mídia quer dizer. Mostrar. Sarita Cesana, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui. Eu acho importante sempre a gente ter um olhar mais amplo sobre tudo que acontece. É claro que os veículos de comunicação têm editoriais, a gente não tem, eu não sou inocente, ninguém é inocente de pensar o contrário, tem direcionamentos sim, e cabe realmente a cada um de nós ter uma visão crítica, né, entender qual é a linha de cada um, consumir, eu acredito sim que é possível e necessário consumir informações de várias fontes para a gente poder criar o nosso próprio repertório. Isso. E muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista aqui ao Jornal da Cidade. Eu que agradeço, estou à disposição. Quem quiser me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição sempre. Tá.